Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Fogão, que está indo agressivamente aí ao mercado da bola para trazer novos jogadores, assim também, né, no amparo do novo treinador, que já deve ter pedido aí alguns jogadores para o elenco. Tem renovação de contrato, tem zagueiro chegando no time do Fogão a qualquer momento e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do time do Botafogo? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. É muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Olha aí, ó, no Botafogo, o David Ancelotti segue se adaptando a cada dia. Cadê? Muito trabalho no primeiro contato com o novo treinador. David Ancelotti comandou a equipe e já começou a conhecer o time que terá pela frente. Com apenas 35 anos, ele inicia a carreira de treinador já com um grande desafio. Pelo Campeonato Brasileiro, o Alvinegro está em 8º lugar com 18 pontos. O Glorioso volta do Mundial já para encarar o clássico com o Vasco. O Botafogo retorna para o Brasileirão já sem Igor Jesus, sem o zagueiro Jair e com desfalque de Bastos por lesão. Por outro lado, o clube se reforçou com 5 novas contratações: Arthur Cabral, Caio Pantaleão, Álvaro Montoro e Joaquim Correia, que chegam com grande expectativa para a sequência da temporada. O volante Alain, ex-Nápoles, já chegou a trabalhar com o comandante europeu. A presença de David à beira do campo também ainda é dúvida. O nome do treinador italiano não está regularizado no BID. O bom português, David já tem na ponta da língua. Agora é fazer com que essa conexão seja ainda maior com o time para fazer uma boa temporada pelo Alvinegro. Alex, cadê meu leque? Eu pedi tanto o Arias no Botafogo a minha vida toda. Eu queria o Arias, meu sonho é ter o Arias. Aí Deus me mandou o filhote do Arias. Você pode, por favor, será que é, o Lucas Pedrosa? Posso entender? Nessa, me dá aqui meu leg, por favor. Alex, muito obrigada. Vene Casagrande, você é drone seu, fala como Fala isso, uma curiosidade sobre o Arias. Vocês sabiam como ele foi contratado pelo Fluminense? Como, Vene Casagrande? Foi o Roger Machado que indicou ele. Que é um grande treinador, após hein? uma partida do Arias, Santa Fé. exatamente, contra o Fluminense, e o Roger Machado pediu a contratação dele, e aí a diretoria, na ocasião, entendeu. Mas eu quero que você fale agora do filhotinho dele. É o Jordan Barreira, que tá indo pro Não pro é Fogão. colombiano? É colombiano. Falou colombiano, eu já acho que é o John Arias. Aí eu fico enganada na minha cabeça. Tava no Júnior Barranquilha, muito bom jogador. Pelo visto, a imprensa colombiana elogia demais esse atleta. Uma informação publicada primeiro pelos amigos do GE que eu confirmei. Contratação feita, confirmada, 4 milhões de dólares que o Botafogo vai pagar de maneira parcelada por esse jogador de 19 anos. Então, assim, de fato, é uma contratação que segue aquele perfil de contratação no Botafogo. Jovens jogadores com potencial muito bom para venda futura e também render dentro de campo. Então, o Botafogo novamente mostrando visão de mercado. Pedrosa. Se vai ter o sucesso do Arias, a gente não sabe. Ah, mas se tiver da unha do dedo mindinho, eu já tô feliz. Ô, Lucas Pedrosa, Sim. Quem é este menino? 19 Ele anos. joga de quê? Ele faz o que ele gosta de comer no almoço? A gente vai querer agradar esse garoto, Lucas Pedrosa. Tem 1,80 m, Pedro. Altinho, E eu gosto, altinho. tá? Eu gosto de jogador alto, gosto de jogador forte, Aqui, porque ó. o futebol não te permite mais não ter jogadores com saúde e físico dentro do seu time. E até pelo estilo de jogo que provavelmente o David Ancelotti vai querer implementar, ele é um cara que já jogou de ponta direita, joga de meio armador, joga até como segundo volante e tem muita habilidade. Eu gosto muito desse atleta. Acho que o Botafogo novamente vai repetindo essa fórmula como a gente comentou aqui, porque o Montoro é muito bom e agora tem o Barreira. O Botafogo consegue reforçar esse setor de meio campo a ponto de ter jogadores que vão precisar de uma certa adaptação, mas tecnicamente falando, tem alto nível. Então, se você for parar para pensar, tem o Montoro, tem o Barreira, já tem um Savarino que ainda precisa voltar a mostrar o futebol. Eles que ele jogam Santi. juntos, hein? O Montoro com ele? jogam. Tem o Santi ainda, que ainda tem que render. Tem o Santi que já ainda tem tá condição de evoluindo render. de forma bem bacana, assim. Jogam juntos tranquilamente, um meia direita, um meia esquerda. Agora, esse menino de ponta 19 anos... 19 anos. Miau, miau, hein? Gente, olha o tamanho deste garoto. E isso é bizarro, porque o É ou futebol não é, pede Vene? isso. Olha o tamanho Ô, deste Pedrosa, menino. e em cima disso que você falou, que hoje o futebol exige muito parte física dos atletas, eu vou ser bem sincero, para mim, o maior aprendizado dessa Copa do Mundo de Concordo. Clubes é, se o jogador não tiver mais inteligência tática,
Não tem Sim. como mais ele render. E força física também. Porque essa Copa mostrou Intensidade. para aqueles que não acompanham o futebol na essência que não tem como. Se o cara não entender a parte tática, a inteligência tática, ele não vai ter espaço no futebol atual, que é esse futebol de alto nível. E o Barreiro com certeza tem. Lelê. E assim, Gente, a forma como os jogadores precisam jogar sem a bola é extremamente importante. Como eles precisam jogar com a bola também. Não tem mais aquilo de, o cara é craque, ele pega a bola. Não. Ele tem que saber jogar sem a bola, tem que fazer leitura de jogo. E aí tem 2 jogadores que jogam aqui no nosso Brasil e que foram pra lá e mostraram, eu também sou potente no futebol mundial. Que é o Arias no Fluminense. Sim. E é o Igor Jesus do Botafogo. Com certeza. E aí a gente tá olhando aí não só essa parte que o Vene traz muito bem em relação de você jogar com bola, sem bola, se fazer leitura tática, você ter essa consciência tática, mas também a intensidade. Brinquei aqui, miau, menino de 19 anos enorme, mas hoje a fábrica do futebol já pensa que com 19 anos o menino tem que estar fisicamente, intensamente pronto. O João Pedro sai daqui do Fluminense 20 quilos menos do que ele tem. Sim. A gente olhando com uma potência, não perde agilidade, não perde velocidade. O Vinícius Júnior, pra mim, é um bom exemplo. Pelo contrário, ou ele tem essa força, ou ele não consegue viver na selva. É por isso que eles gostam de buscar o talento aqui. Porque o talento, ele é forjado aqui, no futebol brasileiro, no futebol argentino, o futebol colombiano deu uma amostra de força, Richard Rios, John Arias, tem o De Ossa, que era do time o time mexicano, não era o Pachuca não, Monterrey. Excelente jogador também. E aí, cara, você tem o talento, só que você tem que moldar o talento de acordo com o que o futebol pede. E digo mais, Luiz Dias, ótimo jogador também. O que o Vene trouxe aqui sobre a questão física, vai pegar a final da Copa do Mundo de Clubes, sabe quantos jogadores acima de 30 anos vai ter? Não passa de 5. Então, aqui no futebol brasileiro e no futebol mundial... No Chelsea nenhum, só pra gente pegar exemplo. E pode pegar o PSG também, nenhum. Vai ter um ou outro acima de 30 anos. Então, cara, é uma coisa que hoje o futebol te permite ter uma longevidade para quem é profissional. Se você não for profissional, no futebol atual, o que pede o alto nível, e você tiver acima de 30 anos, e é por isso que eu falei do Thiago Mendes, tiver acima de 30 anos e não tiver bem fisicamente, você não joga. Essa que é a grande verdade. Você não joga. E um pontinho muito rápido pra gente ir pra rede economia. E aí eu falo isso enquanto profissional da saúde. A gente aqui no Brasil tem uma capacidade muito grande de já entregar isso na base pra esses meninos, tá? Toda essa capacidade de você ganhar massa muscular. O Brasil é muito avançado, aliás, é um dos melhores do mundo em sua relação ao material humano. Médicos, fisiologistas, preparadores físicos, fisioterapeutas. O que acontece é que às vezes o menino demora a maturar. Com certeza o João Pedro fez um trabalho no Fluminense, mas ele, enquanto indivíduo, né, individualidade biológica, ele demorou mais tempo para pegar essa massa. Sim. E ele acabou fazendo isso enquanto saiu. Mas não que não começou aqui. Começa já hoje, na base, esses meninos... como eu falei, a fábrica do futebol já pensa... O ideal é esse menino com 19 anos estar nesse tamanhão aí, que tá o meu novo Mini Arias. Hora de ficar por dentro das notícias do Fogão, do Glorioso, que está se movimentando no mercado, hein? Botafogo, quando vai pro mercado para trazer jogador, normalmente tem trazido os craques aí. E quem conta tudo pra gente é ele, o onipresente, Thiago Carvalho. Participativo e intenso. Assim foi o primeiro dia de David Ancelotti no comando das atividades no Botafogo. Apesar de já ter assumido os treinos, ainda não se sabe se o italiano vai estar à beira do gramado no clássico contra o Vasco no próximo sábado. A tendência é que o interino Cláudio Caçapa represente a equipe nesta partida. Enquanto isso, os bastidores seguem quentes. Nesta quarta, a diretoria alvinegra acertou a contratação de Jordan Barreira, o meia colombiano de 19 anos, pertencia ao Júnior Barranquilla e é considerado uma das principais joias do país na atualidade. O Botafogo vai desembolsar 4 milhões de dólares, cerca de 22 milhões de reais, para adquirir 90% dos direitos econômicos do atleta. Propostas estão na mesa para outros reforços. Depois de perder Jair para o Nottingham Forest, o escolhido para repor a vaga é Dantas, zagueiro de 21 anos, que pertence a um Novo Horizontino. Os valores são mantidos em sigilo, e a equipe paulista ficou de dar uma resposta ainda essa semana. Já para o ataque, o nome escolhido é Luiz Guilherme,
ex-Palmeiras, e agora no West Ham da Inglaterra. Apesar de pouco ter atuado na temporada, com apenas 13 aparições em jogos, o atacante de 19 anos pretende permanecer na Europa, o que dificulta a transação com a equipe carioca. Queria jogar direto a bola para vocês. Fernandão, o Luiz Guilherme, moleque novo, jogou com o Hendrick lá, não conseguiu despontar lá fora. Mas é um bom nome para o Botafogo? Lembrando que o Igor Jesus vai embora agora, né? Já foi, né? GV, mas pro Igor Jesus já tem lá o Arthur Cabral, tem o outro menino lá que veio da Internacional de Milão, o argentino, que fez muito bom jogo. O último jogo do Botafogo contra o Palmeiras, o Correa, entrou muito bem. Ele não é centroavante, aquele cara que fica entre os zagueiros, mas tem boa mobilidade, consegue fazer bem a função. Pro lado do campo, o Luiz Guilherme é um bom jogador sim, GV, mas é uma aposta, né? Mais uma das apostas que o Botafogo vem fazendo durante a era de John Textor, que pode sim, pode surtir efeito. Acho uma boa aposta. O colombiano também, o Barreira, é bom jogador também, um cara insinuante, aquele driblador. Aquele jogador que o Renato Gaúcho fala tanto, né? Aquele cara que tem 1 contra 1, que tira o jogador para dançar. Cara, me agrada essas opções do Botafogo sim, GV. Bigode, e o Barreira? O que você acha? GV, eu vou ser sincero, eu conhecia muito pouco dele. Aí ontem, na parte da tarde e noite, eu vi que o Botafogo tinha anunciado, aí eu fui procurar saber. Gostei muito desse jogador, rápido, driblador. Eu acho que o Botafogo está se reforçando de uma maneira que me agrada. O Luiz Guilherme, por exemplo, é um canhoto que joga pelo lado direito. Pode ser uma alternativa para o Arthur, quando o Arthur não estiver bem, ou então, se o Arthur tiver que jogar no meio, você pode ter o Luiz Guilherme, que teve um grande momento no Palmeiras, logo que foi revelado. Não à toa ele foi vendido. Mas lá no West Ham, na Inglaterra, não foi muito bem. Acho que fez 13 jogos só. É um recorte muito pequeno, é muito curto. Mas é um garoto que tem 19 anos ainda. E o Luiz Guilherme, GV, ele tem uma característica que ele tem 1,75 m. Então ele não é tão baixo de estatura como, por exemplo, é o Arthur. E é um cara que joga pelo lado direito trazendo para dentro, já que ele é canhoto. Tô gostando da movimentação do Botafogo nessa janela de transferências. Acho que o John Textor tá fazendo certo. Acho que ainda precisa de um ou outro jogador, mas ao que tudo indica, se conseguir fechar mesmo com o Luiz Guilherme, você tem belas opções para os lados do campo. Não vamos esquecer que o Botafogo ainda tem o Nathan Fernandes, que é um garoto também criado no Grêmio, que teve uma lesão, se recuperou, ainda está se ambientando. Eu acho que esse garoto também ainda pode render frutos ao Botafogo. É uma garotada boa, GV, uma garotada boa. E o dinheiro do John Textor é infinito, né? Agora entrou a grana do Botafogo também aí da Copa do Mundo, o Botafogo foi bem. O Botafogo, aliás, foi o único time que marcou gols no PSG, né? O PSG pode ser campeão atropelando na final, sem tomar gol de ninguém, só do Botafogo. Aliás, perdeu o jogo pro Botafogo também. Amanhã a gente vai falar muito desse clássico do final de semana. Então, dá tempo ainda de eu trazer a opinião de vocês, né? Quem tem um scout do Botafogo, qual a posição mais carente hoje desse Botafogo, comparando com o Botafogo multicampeão do ano passado? Eu acho que é a meia, GV. O grande pensador, aquele cara... a gente vai acabar sendo saudosista. Aquele cara aquela função que o Almada fazia, aquele cara que faz a bola andar, que segura o jogo quando tem que segurar, que resolve com um passe, com um drible, com uma finalização. O Botafogo precisa desse jogador porque o Savarino não conseguiu ainda sozinho assumir essa responsabilidade. GV, eu tô com o Fernandão. Eu tô com o Fernandão. Eu acho que o Botafogo ainda tem um cara que eu quero ver um pouco mais, que é o Santi Rodrigues, que faz essa função do Almada, né? Obviamente são jogadores diferentes, algumas características diferentes, mas é um cara que ele veio com muita pompa, né? E lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele ia muito bem. Aqui ele ainda não conseguiu se encontrar. Eu acho que é um cara também que, se tiver um pouco mais de minutagem, ele pode entregar um pouco mais a esse Botafogo. E pode ser uma boa alternativa. A gente tem, eu tô falando de Santi Rodrigues, que joga pelo lado esquerdo, tem o Savarino, que joga centralizado, o Arthur pelo lado direito, aí tem o Nathan Fernandes pelo lado esquerdo, o Luiz Guilherme, se vier, pelo lado direito, tem o menino lá da Colômbia também. Então você tem muitas opções, só que você precisa fazer o time andar. E tomara que o David faça isso, nosso Ancelotinho. Tem o Montoro também, né? Montoro, ainda tem o Montoro, bem lembrado, Fernandão. Dá uma notícia aqui sobre o Jordan Barreira, que é um jogador colombiano da seleção sub-20 da Colômbia, que foi contratado pelo Botafogo, acabou de ser contratado pelo Botafogo, está contratando por 4 milhões de dólares, um jogador de 19 anos. O Mike Johnston, um jogador
de 26 anos, é um jogador mais velho, é um jogador que se vem para cá e não dá certo, como o próprio Juninho, o Flamengo não tem margem para uma negociação, de repente, para recuperar nem tanto do valor, vai sair por muito menos. E aí o Jordan, por exemplo, se ele for bem, ele vai entregar ao Botafogo muito mais do que isso. Se ele for mal, daqui a pouco o Botafogo consegue repassar por um valor aproximado, não vai perder tanto dinheiro assim. Então, eu acho que existe essa diferença, tá? Em relação à questão dos investimentos. E aí a questão do. Por um zagueiro do Novo Horizontino, o Dantas. Eu, honestamente, não me lembro do Dantas, eu não me lembro de ter visto jogar no Campeonato Brasileiro, ou no Campeonato Paulista, o Dantas. Mas seria uma tentativa do Botafogo, segundo o André Hernan, do UOL. E tem mais outras 2 negociações possíveis. Você tem informações sobre Luiz Guilherme, jogador revelado pelo Palmeiras, que está atualmente lá no West Ham. Que mais que tem do Botafogo, hein, Raíza? Ô, Elão, o Botafogo fechou a contratação do Jordan Barreira, né, que é esse jovem do futebol colombiano, uma joia do futebol colombiano, vinha chamando a atenção de vários clubes no futebol europeu. Recentemente o Porto tentou uma investida, acabou não contratando, mas é um jogador muito bem avaliado, tem 19 anos, chega já para compor o elenco principal do Botafogo. O Botafogo vai pagar 4 milhões de dólares e o Júnior Barranquilla, né, que é o clube que revelou o Jordan Barreira, fica com 20% de uma futura venda. O Luiz Guilherme é um desejo do Botafogo. O Botafogo procurou o staff do Luiz Guilherme, apresentou o projeto, mas ouviu que o desejo do Luiz Guilherme nesse momento era seguir na Europa, que o Luiz Guilherme não vê com bons olhos nesse momento uma vinda para o futebol brasileiro. O Botafogo não desistiu do Luiz Guilherme. O Botafogo tenta convencer o Luiz Guilherme a vir para o futebol brasileiro. Aí tem a situação do Lyon, né? Que a gente sabe que o Botafogo usa bastante essa questão do Lyon, e hoje teve uma notícia importante em relação ao Lyon, que o recurso lá foi aceito e o rebaixamento do Lyon foi cancelado, ou seja, o Lyon segue na primeira divisão do campeonato francês. Então isso pode ser um argumento importante. E outro argumento importante, e aí eu conversei com uma pessoa de dentro do Botafogo que me disse o seguinte: Raíza, a contratação do David Ancelotti, ela vai ser muito importante em vários fatores. Entre eles, na hora do mercado, na hora que a gente for atrás desses atletas que têm uma certa resistência, de repente, em voltar ao futebol brasileiro ou a vir ao futebol brasileiro, o David Ancelotti pode ser um argumento importante para a gente para convencer esses atletas. Vale lembrar, Ilan, e eu acho que ontem eu não escutei a tua opinião sobre isso, e eu falei sobre isso aqui no programa, que é o seguinte, né? O David Ancelotti, ele é hoje treinador do Botafogo, mas ele continua como auxiliar técnico da seleção brasileira, porque a CBF comunicou oficialmente o seguinte, que ele eventualmente será convocado para ajudar na preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, né? Então, assim, ele vai continuar fazendo parte, vai ser convocado. Muito lembra ali o que aconteceu com o Diniz, claro. Conflito o Diniz era ético. treinador, não era auxiliar. Conflito ético aí. Conflito, né? Eu fui nessa linha também. Na minha opinião, é um conflito. E você imagina na hora, por exemplo, o Luiz Guilherme pode pensar o seguinte: sei lá, eu vou lá pro Botafogo porque eu vou ficar mais perto do David Ancelotti, consequentemente, posso ficar mais perto de uma convocação para a seleção brasileira também. Enfim, isso pode acontecer. Mas, como eu falei para você, o que eu escutei de uma pessoa de dentro do Botafogo era de que o David Ancelotti ele poderia ajudar muito nessa questão também, de convencer esses jogadores a virem para o futebol brasileiro pelo nome dele. Essa pessoa não me falou nada de questão de seleção brasileira, de aproximação com o Ancelotti, mas sobre o nome dele, sobre a equipe dele e etc. E o Botafogo trabalha nisso, nessa tentativa de convencer o Luiz Guilherme a topar voltar para o futebol brasileiro. Infelizmente, eu acho que isso aí não é desconfiar da honestidade de ninguém, não é você dizer que alguém é desonesto, mas você coloca o profissional numa situação de conflito de interesse. Porque qualquer convocação de um jogador do Botafogo, ou preferência
por um jogador que poderia estar sendo disputado por outros clubes e quem queira vir para o Botafogo, por exemplo, tudo vai ser considerado suspeito, né? Porque é normal, porque se ele é o filho do treinador da seleção, e aí o treinador da seleção convoca um jogador do Botafogo, muita gente pode achar, com todo direito, legitimamente, que está sendo convocado por influência do filho. E aí por que ele convocaria? Por razões diversas, inclusive poderia ser para valorizar um jogador do próprio clube, em agradecimento à contratação do treinador, né? Porque o Textor trouxe o filho do Ancelotti para ser o treinador. Enfim, há uma série de questões, uma série de situações que, infelizmente, podem colocar, expor o próprio Ancelotti, o pai, como filho, por conta do clássico conflito de interesses. E não são poucas as situações de conflitos de interesses possíveis numa situação como essa. E o mesmo aconteceu em relação ao Diniz na época, e eu pontuei e falei, olha, é conflito de interesse. Se ele convocar um cara do Fluminense, vão dizer que está convocando para valorizar. Se não convocar, podem dizer que ele não está convocando para poupar o jogador dele de se desgastar na seleção e poder estar o time dele mais inteiro na Libertadores. Enfim, é uma série de questões que vão colocar, infelizmente, que vão expor essa situação que está longe de ser a ideal. Assim, não dava para ser algo diferente, impressionante como, com tanta gente disponível aí, ou a CBF então falar o seguinte, ó, ele está fora. Ainda assim a gente ficaria numa situação delicada, né? Ainda assim haveria uma situação delicada dele ser o filho do treinador da seleção. Mas que independentemente de quem ganhar a final, vai ser o troféu venci o campeão. E pode parecer piada isso, tá? Mas na verdade não vale nada. Não, mas do ponto de vista... Vale ali na hora que você ganha. Não, mas depois impulsionaram os campeões. Na mesa do bar isso vale muito. Não, pois é, mas impulsionaram os campeões. Mas do ponto de vista... É a Taça Rio que eu tava chamando, sabia, Brelha? Porque os eliminados por Flamengo e Botafogo vão disputar uma taça de consolação no domingo. Vale muita doação isso aí também. Os eliminados não, os derrotados. O futebol é isso, o futebol não foi isso. Se fosse essa coisa sisuda aqui da nossa análise, é isso aí. O flamenguista e o botafoguense eles estão esfregando as mãos, eles querem saber quem vai sacanear um ao outro no domingo. Aí, ô Pedro, o futebol brasileiro... Você gostou da Taça Rio, Brelha? Você gostou da Taça Rio? Adorei. Taça Rio, ganhei do campeão. Maravilhoso. Mas o futebol brasileiro, há 10 anos, não vencia um europeu. Isso é verdade. Então, até do ponto de vista simbólico de orgulho, para esses torcedores, pode ser uma referência... Vai tirar esse barato do cara? E além do barato, é uma referência interna de desempenho. Quando chega uma semifinal de Libertadores, por exemplo, os caras podem olhar e falar, cara, a gente ganhou do campeão mundial, independentemente das circunstâncias, se o PSG estava com reserva, se o Chelsea ainda não tinha embalado, mas é uma vitória. Quando chega o quê? Numa semifinal de Libertadores? Claro. Você pode usar melhor como não entra com essa, não. É outro campeonato, é outro... Eu sei. Se entrar com esse pensamento já era, hein? Mas como referência de postura, de como se deve entregar, como o time deve jogar, como cada um deve correr e dar algo a mais. Então eu vejo que é algo importante também. E até pensando no futebol brasileiro, em termos de parâmetro, é legal olha, se a gente subir um pouco a rotação, se a gente melhorar um pouco o nosso calendário... Não estamos tão distantes assim. Eu acredito que a distância existe e é considerável ainda para as principais potências europeias, mas eu vejo que do que se esperava do futebol brasileiro, eu vejo que se entregou acima das expectativas. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Botafogo que já tem o seu novo treinador. O Texo prometeu e cumpriu dessa vez. Ele cumpriu mesmo em trazer um novo treinador antes do prazo mesmo, até mesmo antes do prazo que ele tinha, né, dito aí. O Botafogo já vai fazer a sua estreia aí contra o Vasco, né? No sábado vai fazer a sua estreia contra o time do Vasco, já no comando do novo treinador. E tem também a informação que o Botafogo já está no mercado já para a nova janela de transferência. E o Botafogo fez uma proposta oficial por Luiz Guilherme, atacante do West Ham da Inglaterra, tá? O Luiz Guilherme do West Ham voltou a ser alvo do Botafogo, segundo as informações do GR. Nesta quarta-feira, né, o clube alvinegro fez proposta oficial pelo atacante que é ex-Palmeiras e hoje está no West Ham, né? O ponta de 19 anos, por meio do seu staff, inicialmente não manifestou desejo de retornar ao Brasil no momento, preferindo seguir na Europa. O clube ainda não desistiu. O Botafogo considera Luiz Guilherme um atacante nos modelos desejados pelo time pelo staff, né, pela empresa do Texon, né, de jovem com potencial para rendimento técnico e ganhos financeiros no futuro.
ele já tinha sido sondado no começo de 2025 pela diretoria. Então eu acredito que se ele vier, será da mesma forma que foi o Almada, né? Com a proposta de ir para o Lyon ao final da temporada. Já que é tudo a mesma empresa, vamos ver como é que vai ficar essa situação, né, do jogador. Mas o Botafogo já começou aí os seus tiros, né, indo para cima para trazer novos reforços, né? Então vamos ver também como é que vai ficar essa situação, né? Quem será que vai ser, né, os novos contratados do time do Botafogo? Tem também aí o Botafogo, né, querendo o zagueiro, né? Querendo zagueiro. Então vamos ver aí como é que vai ficar essa situação, né? O Botafogo que oferece 8 milhões por Dantas, né? No Novo Horizontino não aceita e fará contra a proposta, né? Então o Botafogo que ofereceu 8 milhões ao Clube Paulista, que foi rejeitado de início. Então vamos ver quanto que eles vão pedir. Certamente eu acredito que seja cerca de 10 a 11 milhões de reais aí, né? Pelo o zagueiro, né? Mas também o zagueiro também tem que mostrar interesse em vir ao Botafogo, né? Então vamos ver aí como é que vai ficar essa situação. Mas aí, o que é que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!